Saí dali, procurei logo me dedicar a escrever minha história e só sosseguei quando terminei. Entreguei-a, então, para meu instrutor e amigo. Ele recolheu-se e leu-a rapidamente. Em seguida, elogiou o trabalho, admirou-se de eu ter colocado muito bem suas observações e ensinos, e prometeu que faria o combinado. Depois, olhou para mim, com uma expressão saudosa, e perguntou: "Está pronta para a partida?" Meu coração bateu forte e um ar de tristeza me invadiu. "Estou." "Fazer o quê?" "Preciso ir cumprir a minha missão." "Então, vamos." Eu a acompanho nas despedidas do pessoal. Saí me despedindo de todos os conhecidos, instrutores e assistentes. Abracei Dona Bárbara bem forte. Choramos juntas. Observei cada cantinho do primeiro aposento em que eu ficara por algum tempo hospedada. Ali eu chegara ainda bastante enferma e ficara até ser transferida para um quarto melhor. Fizera boas amizades com as outras internas. Escutar o problema de cada uma delas e aprenderá muito com isso. Depois, percorri os jardins onde tantas manhãs passeara com Celeste ou Samuel, tomando banho de sol como parte do tratamento. Olhei também aqueles gramados a perder de vista, verdinhos como tapetes estendidos sobre o chão. A partir daquele momento, minha vida mudaria. Voltaria a enfrentar os mesmos problemas que se haviam apresentado a mim na existência anterior no corpo de Laura, quando eu fracassara. Se não tivesse me suicidado, estaria, com certeza, numa posição bem melhor. Enfrentaria outros desafios, mas não os mesmos. Devemos andar para frente, e não ficar patinando no mesmo lugar, correndo o risco de voltar a falir e ter que começar tudo novamente. Vou procurar a todo custo fazer o que Samuel e Celeste me orientaram. Orar a Deus pedindo-lhe proteção nos momentos difíceis de minha vida. Irmã Celeste estava me esperando mais à frente. Abracei-a com muito carinho. Agradeci-lhe por tudo e ela amavelmente me respondeu: "O que é isso, minha menina? Fazemos o que podemos. O importante é que você tenha aprendido e guardado tudo o que passamos para você. E, ainda, que ponha em prática. Ajude-me a fazer isso, Celeste. Se eu for fraquejar, pode buzinar nos meus ouvidos." Todos rimos e Celeste completou: "Você está consciente de que será deficiente física, não?" "Estou, sim", falei, baixando a cabeça e demonstrando tristeza. "Procure não se revoltar, principalmente contra Deus. Nós é que somos responsáveis pelos nossos próprios erros. Deus, na sua bondade infinita, nos dá oportunidades de nos redimirmos, reorganizando o que desorganizamos antes." Celeste. Todo suicida renasce como deficiente físico. Não necessariamente. Assim como nem todo deficiente físico foi um suicida. Depois dessas palavras, abraçamo-nos novamente e ela me falou: "Vá com a paz de Jesus, minha menina. Que essa paz nos envolva a todos." Andamos mais alguns metros, chegamos diante de um grande edifício de 3 pavimentos, entramos, fomos à recepção e Samuel pediu que fosse chamado o Sr. Enoch. Não demorou e se apresentou um homem de uns 45 anos de idade. Samuel nos apresentou e ele falou, sorridente: "Sim, já estou sabendo do caso dela. Estudei detalhadamente o dossiê que você me enviou. Ela passará pelos processos normais, pelo que pude observar, não haverá nenhum inconveniente." E, olhando para mim, perguntou: "Podemos ir?" Olhei assustada para Samuel. Ele, rindo, disse: "Não tenha medo. Todos nós passamos por isso. Você mesma já passou várias vezes. Só que não se lembra." Ele abriu os braços e nos abraçamos fortemente. Falei baixinho ao seu ouvido: "Samuel, não me abandone. Não, minha menina. Estarei, pelo menos nessa sua próxima existência na Terra, ao seu lado, ou daqui ou lá mesmo. Como saberei que você estará próximo? Você é bastante inteligente para descobrir."
Pedi licença aos dois, fui até um móvel que havia adiante, escrevi algo, entreguei para Samuel e pedi: coloque na parte final do meu livro. Observação de Samuel. Laura, ao chegar perto da porta, acompanhada por Enoque, olhou para trás, com um olhar saudoso, e falou, quase gritando: coloque como título do livro: esta é a minha história. Virginia se estirou na cama e pensou, saudosa. Aí, que pena. Terminou a história de Laura. Ou a minha história. Olhou para o relógio e se apressou para o banho e em seguida ao almoço. Durante o almoço, observando a filha, o pai de Virginia lhe perguntou: Virginia, minha filha, continuo achando você triste, muito caseira. Caseira era por causa do livro, mas já terminei. Triste é por causa do namoro terminado. Um fim de namoro de vários anos, assim sem a gente esperar, dói muito. Você também, Kaelton. Tá muito quieto. O que você andou aprontando? Dona Alzira concordou com o marido. Eu também venho observando que o Cacá está diferente nos últimos dias. O que você tem, meu filho? Não tenho nada, respondeu o garoto baixando os olhos e olhando para o prato. Depois, afirmou: papai falou que não se devem trazer problemas para discutir na hora das refeições, para o organismo não produzir certas toxinas e a comida cair mal. Então você admite que o está com problema? Interferiu o senhor Janildo. Pois bem, passado o período da digestão, poderemos conversar, ou o seu problema é segredo. O jovem, quase garoto, olhou para a irmã e balançou a cabeça informando que não era segredo. Virginia, querendo ajudar o irmão, mudou de assunto. Como foi a minha infância, gente? Dei muito trabalho? Vocês se preocupavam muito comigo? Alzira respondeu: pelo gosto do seu pai, você não brincava em nenhum brinquedo que ficasse acima do chão. Ficava em pânico quando você caía. Ainda bem que você sempre teve pânico de altura, porque, se fosse dessas crianças que adoram subir em árvores, andar em rodas gigantes, eu não sei como ele ficaria. Com Kelton, não sei se por ser homem, ele tinha menos cuidado. Eu me lembro de quando a gente se mudou para o apartamento. A primeira providência do seu pai foi colocar grades em todas as janelas, com medo de você cair. Só eu, é? Retrucou Janildo. E você que não podia ver os dois doentes que logo achava que iria morrer e se derramava em lágrimas. Acredito que a perda de um filho seja muito dolorosa. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas imagino. Janildo completou. Quando escuto falar que um jovem ou uma jovem se suicidou, passo mal. Coloco-me no lugar dos pais deles e sofro junto. Virginia, batendo palmas, falou, tentando mudar de assunto outra vez. Ei, pessoal, que conversa mais triste. Vamos falar de outras coisas. É o que tô observando. Só papo baixo astral, exclamou Kelton. E as toxinas? Quando sou eu, num instante reclamam. Papai, perguntou Virginia, o senhor acredita que a gente volta a nascer várias vezes aqui na Terra? O irmão da moça interferiu e comentou. Pronto. Era só o que faltava. A minha irmã metida com essas coisas de espiritismo. Que espiritismo, menino? É sim. Outras vidas, reencarnação, isso é coisa de espiritismo, sim. Ah, Kaelton, você precisa se informar melhor. Não é só um espiritismo que fala de reencarnação. Muitas outras religiões também falam. É isso mesmo, meu filho, confirmou o pai, a sua irmã tem razão. Quanto a mim, Virginia, em relação a acreditar ou não em reencarnação, eu prefiro ir pela lógica. Você sabe que não sou dado a esse negócio de religião, de viver em igreja todo domingo. Mas gosto muito de ler, de estudar, de dialogar e de tirar as minhas próprias conclusões. A vida de um ser humano varia de alguns minutos a 100 e poucos anos de idade. Então, se Deus cria uma pessoa, e ela vive a vida toda, longa ou curta,
E não progride nem um pouco como pessoa, não desenvolve sua inteligência, não expande seus horizontes, mora a vida toda no mesmo lugar, não se dedica a nenhuma causa, em suma. Se ela fica parada no tempo, mas, por outro lado, não é uma pessoa má. E, imaginando que, ao morrer, essa pessoa vá para o céu. É o caso de perguntar: para que essa pessoa teve que nascer na terra? Porque Deus não a criou logo no céu. Mas se sua trajetória rumo à perfeição só puder acontecer na terra através de muitas vidas, em cada uma delas aprendendo um pouco, se aperfeiçoando como ser humano, evoluindo em termos de bondade, de fraternidade, de amor ao próximo, crescendo como pessoa, nesse caso eu acredito, sim, que cada um de nós precise renascer a quantidade necessária até atingir a perfeição. Aqueles que nasceram antes de Jesus, por exemplo, só terão condições de conhecer a sua mensagem se renascerem. Pai, o Senhor é um sábio. É por isso que eu amo, falou Virgínia, encantada com as palavras do pai. Isso significa que, se eu fosse sem estudo, não seria amado por você? Gracejou Janildo. Que é isso, paizinho? É só modo de falar. Eu amaria de qualquer jeito. Horas depois, Virgínia era recebida pela amiga Suelen em sua residência. Entre, Virgínia. Você está com um aspecto ótimo. Que bom vê-la assim. Você acha mesmo? Obrigada. Ainda existe uma pontinha de tristeza nos seus olhos, mas bem menos. Mas, mudando de assunto, me diga. Você terminou de ler o livro, né? Vou falar com a tia Bebé para ver se ela lhe arranja outro. O que é isso, amiga? Já sei, é por causa daquilo que lhe falei, de primeiro ler o livro e depois resolver o que faria da minha vida. Se for por isso, pode ficar sossegada. Nunca mais você irá escutar da minha boca que quero me matar. Suicídio, nunca mais. A amiga, com um brilho de felicidade nos olhos, comemorou. É mesmo? Que bom ouvir isso de você. E o que a levou a pensar assim? Virgínia, tirando o livro de dentro da bolsa e entregando à amiga, respondeu. Essa história que a tia Bebé escreveu. Jura? Que coisa. E eu que pensei que você não ia ter paciência para ler. Pensei que fosse uma bobagem. Para você ver. Uma pessoa simples como sua tia escrever uma história tão profunda. Aqui em casa ninguém nunca deu valor à pobrezinha. Eu trouxe o livro para você ler. É muito importante para mim que você o leia, Suelen. Mas não comente com a tia Bebé que eu lhe emprestei. Leia rápido, que preciso ter uma conversa séria com você assim que terminar a leitura. Está bem. Assim você está me deixando curiosa e assustada. Agora, Suelen, eu gostaria de conversar a sós com a tia Bebê. Você me leva ao quarto dela? Quanto mistério. Vamos que levou lá. Virgínia, ao chegar ao quarto, encontrou a amável anciã dobrando lençóis. Ao ver a garota, com muita alegria, pediu que ela entrasse e se sentasse na cama. Obrigada, tia Bebé. A menina leu o livro que lhe mandei? Li, sim, tia. Que história interessante. É sobre ele que vim conversar com a senhora. Diga, minha filha. Já sei. Não gostou? Gostei, sim, tia. É que eu queria saber como a senhora escreveu aquilo tudo. Eu gosto de escrever com lápis grafite porque fica mais fácil de apagar se eu errar. Aí eu pego um caderno e... Não, tia, não é isso que eu quero saber. O que eu quero saber é de onde a senhora tirou aquela história toda. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A velhinha, batendo com o dedo indicador da mão direita na cabeça, respondeu. Daqui da minha cachola. Como? É a senhora que inventa tudo? Tia Bebé fechou os olhos, pensou e se pôs a explicar. É assim, minha filha. Dá uma forte vontade de escrever. Aí eu pego o papel e o lápis, começo a inventar e vai saindo a história. Vai indo,
Vai indo, até eu não saber mais o que escrever. Interessante é que não é todo dia que eu sei o que escrever, mas a hora é sempre a mesma, para cada livro. Se eu começar um livro numa hora e depois quiser escrever na outra hora para terminar logo, não consigo fazer nenhuma linha. Eu não sei por que isso acontece, menina. A senhora já leu algum livro espírita? Não, minha filha. Li não. Eu tenho medo dessas coisas de espírito. Mas já fui assistir alguma palestra no centro espírita. A senhora se benzeu e falou, assustada. Deus me livre. Eu vou à missa a todo domingo. Não quero negócio com essas coisas. Virgínia riu e perguntou. E a senhora leu aquela história que me deu? Li mais de uma vez. A última foi quando pedi pro Joãozinho, um menino que mora nessa casa vizinha, para escrever no computador e fazer aquela cópia que lhe dei. Eu li e ele escrevia. E o que achou depois de pronta? Gostou? Sabe, minha filha, pra falar a verdade, tem coisa que eu escrevo e depois nem eu entendo. Não sei de onde eu tiro tanta coisa complicada. Mas se sou eu quem escreve. Não tinha ninguém por perto, isso eu posso garantir. A senhora nunca escutou vozes dizendo o que escrever? Não. E Deus me livre de escutar. Tá bom, tia. Eu vim mesmo para agradecer pelo presente. E que presente? Não foi nada, menina. Virgínia saiu do quarto, despediu-se do pessoal da casa e foi com Suelen até a calçada. Amanhã é o último dia de carnaval. Você vai ficar em casa ou vai a alguma praia? Perguntou Suelen. Se quiser, eu chamo o Ronaldo para irmos juntos, completou. Vou ficar em casa descansando amanhã e quarta-feira de cinzas. Quinta-feira recomeço o trabalho à universidade. É mesmo. Vou fazer isso também. Acho que amanhã à tarde apareço lá pra gente comentar sobre o livro da tia Bebé. Então, até amanhã. Minutos depois, Virgínia adentra a sala do apartamento onde mora e se dirige para o quarto. Kaelton corre atrás dela e entra no quarto também. O que é isso, menino? O que foi que houve? Vivi, eu ainda não tive coragem de falar pro papai sobre a gravidez. E o que você quer que eu faça? Que fale pra ele? Não, eu falo. Só quero que você fique por perto para me dar coragem. Na hora de fazer, soube fazer sozinho, não me chamou. Coisa bonita, né, Vivi? Chamar você pra ver a Railda e eu. Tá bom. Estou convencida. Vamos logo acabar com isso. Deixe só eu guardar a minha bolsa. Virgínia se lembrou de que, na história de Laura, fora dito que seu irmão na próxima vida seria aquele rapaz da época da escravidão que a trocara por uma escrava. Ele viria para que ela orientasse e os dois se harmonizassem, acabando com um possível desamor que pudesse ainda existir entre eles. Chegando à sala, encontraram o Sr. Janildo assistindo a um programa na televisão. Cada um se sentou em uma poltrona e o garoto olhou para a irmã. Ela fez um gesto para ele falar. Pai, eu quero. Quero o quê? Aquilo que eu disse que ia falar depois do almoço. Vim falar. Sim, está certo, pode dizer. É que. Olhou nos olhos da irmã. Virgínia o encorajou dizendo. Fala de uma vez, rapaz. A minha namorada está grávida. O quê? Perguntou Janildo, assustado. O seu problema é que ela está grávida de outro ou o seu problema é que ela está grávida de você? De mim, é claro. E como foi que você fez isso, Kaelton? Ah, pai. Do jeito que todo mundo faz. E ainda vem com brincadeira? Não, saiu sem querer, desculpa. O chefe da família chamou a esposa, que estava na cozinha, e perguntou. Alzira, você está sabendo disso? De quê? Kaelton vai ser pai. É brincadeira, né? Não, mamãe, respondeu Virgínia. É verdade. E agora, filho? O pai da moça já sabe? Perguntou a mãe, preocupada. Vai saber hoje. Do jeito que você disse que ele é severo com os filhos.
Só espero que não sobe pra gente, continuou Alzira. E aí, quem vai criar essa criança? Perguntou o pai do rapaz. Você não trabalha, só estuda. E se o pai da menina quiser que você se case imediatamente com ela? Você vai se casar? Eu não. Sou muito novo para casar e perder a minha liberdade. Mas para fazer filho na filha dos outros não é novo, não é mesmo? Por que não usou preservativo? Questionou Janildo com indignação. Na hora a gente nem pensa. Que não pensa, rapaz. Tanta orientação que eu lhe dei sobre a vida. Não é brincadeira colocar filhos no mundo, é uma grande responsabilidade. E eu não criei filho irresponsável. O jovem baixou a cabeça e ficou pensativo. O pai, vendo daquele jeito, falou. Agora não adianta ficar triste e desesperado. Aprenda a enfrentar os problemas de frente. Vamos ver como os pais dela vão reagir quando souberem. Mas, seja qual for a decisão deles, eu acho que você deve arcar com a sua parcela de responsabilidade. O rapazola encaminhou-se para o quarto e Virgínia, calada, também se dirigiu ao seu. Sentou-se na cama, colocou as pernas em cima do colchão e o queixo no joelho, enquanto pensava. Coitado do meu pai. Ficou assim porque soube que o Kaelton vai ser pai. E quando ele souber que eu também estou grávida e vou ser mãe solteira? Davidson, você não podia ter feito isso comigo. Essa não é uma atitude do homem que aprendi a amar. As lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto. Deitou-se e ficou perdida em pensamentos por algumas horas, só saindo desse transe quando o telefone da sala tocou. Ela abriu a porta e ficou esperando enquanto sua mãe atendia. Alzira chamou o esposo dizendo que a ligação era para ele. Ao atender, Janildo falou. Pronto, é Janildo. Ele andou me adiantando o assunto. Com certeza, o senhor tem toda a razão. Passo, sim, às 7h30 estaremos em sua residência. Não há de quê. Para o senhor também. Desligou o telefone e gritou pelo filho. Kaelton. Virgínia pensou. É o pai da Railda. Como diz o Cacá, a chapa vai esquentar. O garoto surgiu, assustado, e, tirando os cabelos de cima dos olhos, se aproximou enquanto o pai foi despejando. O seu sogro ligou para mim e quer que você, sua mãe e eu estejamos hoje às 19h30 na casa dele para resolvermos esse seu problema. Você me arranja cada uma. O que eu vou fazer lá? E olhando irado para o rapaz perguntou. O que é que acontece com vocês jovens, Kaelton? É preguiça, falta de controle ou irresponsabilidade? Tão fácil colocar um preservativo. E, como você está cansado de saber, serve também para preservar a vida contra doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. O filho de Janildo escutou calado e apenas respondeu. Às 19h estarei pronto. No horário marcado a família Limões adentrava a residência da família Tavares. Por insistência do irmão, Virgínia também foi cumprindo seu papel de protetora dele. O Major Tavares os recebeu, junto com a esposa e a filha Railda, com educação. Depois dos cumprimentos habituais, e quando todos já estavam sentados, o chefe da casa começou. Como o assunto já é do conhecimento de todos, não são necessárias explicações, vou direto ao assunto. A minha filha está grávida do seu filho, Sr. Janildo, e, como sabemos, são dois adolescentes de 15 anos. Não trabalham, apenas estudam. Eu quero saber o que os dois pretendem fazer para resolver essa situação, já que tiveram maturidade suficiente para, num futuro bem próximo, colocar uma criança no mundo. O rapaz poderia falar primeiro. Trêmulo, Kaelton olhou para a irmã e, sem saber o que dizer, respondeu. Eu sinceramente não sei. Nem emprego eu tenho. Também não queria me casar agora, pois sou muito novo. Acho melhor ela ficar aqui na casa do senhor e eu na casa do meu pai. Ótimo. Concordo com você.
Se eu tivesse tido a sorte de o meu sogro ficar com a minha mulher e criar os meus filhos, para mim teria sido maravilhoso, ironizou o militar. O problema, garoto, é que, se isso acontecer, daqui uns 10 anos, quando vocês acharem que já podem se casar, eu estarei criando no mínimo 9 crianças. Olhe bem para mim e veja se eu tenho cara de bobo. E, dirigindo-se aos demais, continuou. Hoje em dia, existem vários meios de evitar filhos. Proibir que eles tenham relações sexuais, com esse modernismo, fica difícil. Eu sou contra, mas eles fazem escondido de qualquer jeito. Alegam que todo mundo faz. Pelo menos tenham responsabilidade no que fazem. Para mim o sexo só deveria ser permitido quando quem o praticasse pudesse assumir as consequências do ato. A idade não importaria, poderia ser qualquer uma. Não os pais assumirem os erros dos filhos. Olhando novamente para Kaelton, o Major Tavares continuou. Você não quer se casar com Railda? Obrigá-lo a se casar com minha filha e dessa forma contribuir para um casamento infeliz. Isso eu não vou fazer nem concordo que se faça. Tudo bem. Eu assumo o filho da minha filha. Amanhã mesmo vou providenciar a minha transferência para uma cidade do sul do país. Você esquece que ela e essa criança existem e pode tocar sua vida normalmente. Os dois namorados se olharam e Railda, com os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça como que dizendo: é isso que você faz comigo? Vai me deixar ir embora? Kaelton criou coragem e falou: assim não. Eu gosto dela e já estava até pensando em ensinar o meu boizinho a jogar bola, nadar, correr. Você é que sabe, respondeu Tavares. E, voltando-se para a filha, perguntou: você, o que pensa, Railda? Por mim, eu me caso com o Kaká. Se for preciso, até arranjo um emprego para ajudar. E a gente iria morar onde? Perguntou o jovem, aflito. Ou aqui ou na casa do seu pai, vocês escolhem, opinou o militar. Eu não estou dizendo que precisem se casar no papel. Mas que pelo menos vão morar juntos para que essa criança não seja criada sem o amor e o carinho do pai. Kaelton olhou para Janildo e perguntou: pai, pode ser lá na nossa casa, ou melhor, no nosso apartamento. O que eu não faço por vocês? Pode, sim, meu filho. Que fique bem claro, interferiu o Major Tavares. Eu não estou obrigando ninguém a fazer nada. O que não quero é ficar criando filhos de pais irresponsáveis. Casar ou ficar juntos, aí é com vocês. A mãe da garota, que até então estava calada, entrou na conversa, dizendo: eu prefiro que se casem. Não quero que minha filha viva junto com um homem sem se casar. Sempre sonhei para ela um casamento bem bonito na igreja. Concordo com a senhora, Dona Raquel, falou Dona Alzira. E é até melhor, porque, se não for assim, por qualquer briguinha eles podem querer se separar, estando casados, isso já fica mais difícil. Como está tudo acertado, podemos ir? Perguntou o pai do noivo. Calma, Janildo, permita-me que o chame assim, já que vamos ser parentes. Vamos tomar algo para comemorar. O casal de namorados se retirou, indo para a frente da residência. Olha em que você me meteu. Ter de casar e perder a minha liberdade. E ainda ter que trabalhar, disse Kelton. É, mocinho. E quem é que ficava me aperreando para fazer aquilo? Mas você bem que gostou. Se não quiser casar, não casa. Ninguém o está obrigando. Se eu não gostasse tanto de você, não casava mesmo. E se beijaram. À noite, antes de dormir, já deitada, Virginia pensava na sua vida, na gravidez, em como fazer para falar ao pai, se com Kelton que era homem e ele reagira daquele jeito, tendo um grande choque, ela imaginava como reagiria com ela, que era a filha direitinha e responsável. Não sabia o que fazer, se contava logo, no bojo dos acontecimentos com o irmão, ou se esperava mais um pouco. Pediu ajuda a Deus para resolver o seu problema aí,
lembrando-se do trecho do livro de Tia Bebé em que Samuel dizia que não a abandonaria na sua nova existência, dirigiu-se a ele. Samuel, meu amigo. Se você estiver me ouvindo, venha conversar comigo enquanto eu dormir, ou me leve até você para conversarmos e você me orientar sobre o que fazer da minha vida. Minutos depois, adormeceu e sonhou que estava numa imensa planície coberta com grama verde. Saiu caminhando e avistou uma mulher que estava à sua espera debaixo de uma frondosa árvore. Ao se aproximar, perguntou: "Qual é o seu nome?" A jovem vestida de branco respondeu: "Sou Celeste, minha menina. Não se lembra de mim?" "Muito vagamente." "Onde está Samuel, Celeste?" "Samuel retornou à superfície da terra, está em processo de gestação. Mas foi ele mesmo que falou que estaria perto de mim nesta minha nova vida. Pelo visto, ele me abandonou. Samuel esteve e estará ao seu lado, como prometeu. Mas, quando ele renascer, como vou saber onde está?" "O que foi que ele lhe respondeu quando você perguntou a ele como saberia se ele estaria próximo?" "Disse que eu era bastante inteligente para saber." E, parando um pouco para pensar, concluiu: "Celeste, é o que eu estou pensando. É Samuel que está na minha barriga." A instrutora, rindo, balançou a cabeça e confirmou: "É, sim, minha filha. Samuel é o filho que você está esperando." "Celeste, minha amiga." Agora as lembranças voltaram. "Que bom vê-la outra vez. Não se esqueça de divulgar a história das suas vidas, ou melhor, das suas existências, porque vida, só temos uma, que é a do espírito. Divulgue para evitar que outros cometam o mesmo erro que você cometeu e tenham que sofrer tanto quanto você sofreu. Amiga, agora tenho que ir. O meu corpo me espera. Obrigada por tudo." Virginia acordou com um sorriso nos lábios, lembrando-se do sonho que tivera, e, com a mão direita sobre o ventre, pensou: "Então é você, né, meu amigo?" Na tarde do dia seguinte, terça-feira de carnaval, Virginia recebeu a visita de Suelen. "Pronto, acabei de ler o livro. Você disse que queria conversar comigo assim que eu terminasse. O que você achou da história?" "Achei muito complicada. A moça se matou e não morreu. Depois viu que estava morta. Só podia mesmo ser coisa da tia Bebé. Não sei de onde ela tira tantas histórias fantasiosas." "Suelen, você não identificou ninguém?" "Não, por quê? Você conhece alguém daquela história?" Virginia se posicionou bem de frente para a amiga e perguntou: "E agora, olhando para o meu corpo? Não estou entendendo aonde você quer chegar." A jovem deficiente levantou a saia, descobrindo a perna esquerda e mostrando o sinal. "Eu não acredito, Virginia. Você mandou fazer uma tatuagem igual à da personagem do livro. Nossa, você curtiu tanto assim essa história trágica? É sobre suicídio, por isso que você gostou. Acorda, Suelen. Isto aqui é um sinal de nascença. Será que está difícil de entender que eu sou a Laura que voltou?" A amiga ficou paralisada com a informação. "Olha o meu corpo, o sinal, a gravidez nas mesmas circunstâncias da gravidez da Laura. E você ainda não se deu conta de que é a minha, ou melhor, a irmã da Laura, que agora veio como amiga mais que uma irmã." "É mesmo, Virginia. Então deve ser por isso que eu chorei tanto nas partes em que a Valéria chorava dizendo que não queria ver a outra morta." E, pensando um pouco, perguntou: "Como foi que a tia Bebé soube dessas coisas?" "Isso eu não sei, minha amiga. Por isso é que fui falar com ela, mas ela diz que é da cabeça dela e ponto final. Nesse caso, eu teria morrido porque provoquei um aborto." Com expressão triste, Suelen continuou: "Eu fui fazer um exame ginecológico por causa do casamento com Ronaldo, e a médica me disse que não posso ter filhos. Tenho um problema no útero. Só pode ser por causa do aborto que provoquei. É, minha amiga. Quem desajusta as leis da natureza tem que reajustá-las."
Veja o meu caso. Pulei de uma altura para morrer, arrebentei o meu corpo todo, aí vim com as pernas assim e esse corpo feio. Mas vamos esquecer isso. Venha me dar um abraço de irmã. As duas garotas se abraçaram com muito carinho. Virginia tornou a se sentar e disse para a amiga, um pouco envergonhada: Sabe, Suelen, até aquele problema em relação às mulheres negras eu também tenho. Isso me perturbava muito, me fazendo pensar que tinha algum distúrbio em relação à minha sexualidade. Agora sei que foi só por inveja e por não compreender que o amor não escolhe cor, posição social nem beleza física. Eu, naquela época, não entendi por que aquele rapaz não me quis e preferiu minha escrava. Aí ficava procurando uma desculpa para justificar a preferência dele, achando que as mulheres negras tinham um modo especial de se relacionar sexualmente. Então tentava a todo custo descobrir o que elas faziam para conseguir homens. Como eu era boba. Então, Virginia, isso explica a paixão e a facilidade do Davidson em relação à língua inglesa. Exatamente. Ele fala o inglês fluentemente e chega até a ensinar a língua. Quarta-feira de cinzas, 10h45. O interfone tocou e Virginia atendeu. O porteiro falou: Dona Virginia, o Sr. Davidson está pedindo para avisar que vai subir. A garota teve um choque, pensou um pouco e respondeu, assertiva: Davidson? Pequena pausa. Não conheço nenhum Davidson. Diga para esse moço que ele se enganou de endereço. Mas, Dona Virginia, é o seu namorado. Já lhe disse, João Pedro, que não conheço nenhum Davidson, e eu não tenho namorado. Está bem. Vou falar para ele. Se você deixar esse moço subir, pedirei ao meu pai que registre uma reclamação hoje, na reunião de condomínio, de que você está deixando pessoas indesejadas entrarem nos nossos apartamentos. Já entendi. Desculpe. Mais ou menos uma hora depois, chegaram Suelen e Davidson na portaria do condomínio. A garota falou para o porteiro que se responsabilizaria pela subida do rapaz. Ao chegarem ao apartamento, souberam pela mãe de Virginia que ela havia saído, sem dizer para onde iria. A amiga ficou preocupada e falou para o jovem, ao ficarem sozinhos na sala: E agora, Davidson, o que terá acontecido? Para onde ela terá ido, meu Deus? Vou ligar para o celular dela. Por que você está tão nervosa, Suelen? O que você acha que pode ter acontecido? Tenho medo de ela fazer alguma besteira. Você acha que ela pode querer se matar? Sei lá. Eu não sei de mais nada. O celular de Virginia deu sinal de que estava desligado. Droga. Está desligado, resmungou a moça. Se pelo menos a gente soubesse onde procurar. Suelen, está me dando uma angústia, uma tristeza, uma vontade de chorar, um desespero. Senti agora um déjà vu. Você sabe o que é isso? É a impressão de já ter visto ou passado por algo parecido, confessou Davidson, com semblante transtornado. Ficaram nessa impaciência por quase 2 horas. Quando Dona Alzira veio servir-lhes um café, eles tentaram não deixar transparecer a preocupação. Janildo e Caelton haviam saído e só chegariam à tardinha. Finalmente, a porta do apartamento se abriu e Virginia entrou. Ao deparar com os dois na sala, falou, assustada: O que esse cara está fazendo aqui? Eu dei ordem ao João Pedro para que não deixasse subir. Calma, Virginia, o porteiro não tem culpa. Fui eu quem trouxe o Davidson. Suelen, você. Depois de tudo que esse cara me fez. Estou desconhecendo você. Virginia, você precisa escutá-lo. Todo mundo tem direito a se defender ou pelo menos a ser ouvido. Escute o que ele tem para dizer e depois você decide o que fazer. A jovem sentou-se diante dos dois e disse, num tom contrariado: Pronto, sou todo ouvidos. Davidson começou a sua explanação, um pouco nervoso. Quarta-feira passada, dia 18, eu estava no shopping,
mais exatamente naquela joalharia em que nós olhamos alianças e você gostou de um modelo. Comprei exatamente aquelas e, quando estava pagando, alguém me perguntou se eu iria casar. Ao me virar, vi que era a Magnólia, amiga da Juliana. Falei que pretendia lhe fazer uma surpresa no sábado à noite, e que ela não falasse para ninguém. Na quinta-feira, depois do almoço, recebi a visita da Juliana. Ela veio me pedir uma bolsa de viagem emprestada e também que eu fosse até a sua casa para dar uma olhada no seu computador. Estranhei o fato de ela não ter bolsa de viagem, afinal ela viaja tanto, mas... Ao sairmos da minha casa, ela falou para Antonina, a moça que trabalha para minha mãe. Fale para a mãe dele que ele vai viajar comigo. Eu balancei a cabeça dizendo que era mentira. No carro, ela me ofereceu umas balas para chupar. Aceitei e, logo em seguida, apaguei. Quando acordei, estava amarrado numa casinha no meio do mato. Eu implorei para ela me soltar, que eu iria noivar no sábado. Mas ela disse que eu só me casaria se fosse com ela. Eu nem sabia dessa fixação dela por mim. Falei que não sentia nada por ela e que gostava de você. Virginia não se conteve e perguntou. E a carta acabando o nosso namoro? Não foi ela quem escreveu. A letra era sua. Quem escreveu a carta fui eu, obrigado por ela. Ela pegou na sua mão e forçou. Falou a garota com um pouco de ironia na voz. Eu escrevi porque ela me disse que, se eu não escrevesse, ela lhe daria certas balas e você iria dormir para sempre. Virginia, com uma expressão diferente da inicial, interrogou o rapaz mais uma vez. E por que ela o soltou assim, de uma hora para outra? Ele perguntou baixinho se havia alguém por perto que pudesse escutar o que iria dizer. Pode falar, respondeu Suelen. Dona Alzira foi para o quarto. O moço apontou para a barriga da namorada e perguntou, dirigindo-se à amiga. Ela sabe? Recebendo a informação positiva, continuou. Ela me soltou porque eu falei que você estava grávida. Depois que falei isso, ela se transformou. Disse que iria me soltar para que eu viesse criar o meu filho. Não queria que uma criança, por culpa dela, passasse pelo que ela passou, sendo criada sem pai. E me contou que o pai abandonou a mãe dela, quando soube da gravidez, e que sofreu muito com a falta de um pai e com o preconceito dos outros. Coitada, comentou Virginia, penalizada. O jovem apaixonado retirou a caixinha com as alianças do bolso, estendeu-a em direção à amada e perguntou. Aceita, Virginia, casar comigo? Ela pensou um pouco, lembrou-se do que lera no livro de tia Bebé e concluiu que tudo estava acontecendo igualzinho ao que acontecera da outra vez. A garota invejosa queria o seu namorado, criando uma situação que desse a entender que ela, Virginia, estava sendo abandonada grávida, e concluiu. Se eu sou Laura que voltou, então Davidson, de acordo com o livro, só pode ser o John. Olhando para o rapaz com expressão de muita emoção, respondeu. Como não aceitar? E, depois de pensar um pouco, continuou. Mas não vai ser assim. Vamos fazer novamente um chá com a turma e você me pede oficialmente pro meu pai. Vamos marcar para o próximo sábado, dia 28. Abraçaram-se e beijaram-se apaixonadamente. Virginia não conseguia deixar de pensar, aliviada. Se eu tivesse me matado, teria cometido o mesmo erro que Laura cometeu. Janildo e Caelton chegaram da rua, no mesmo instante que Alzira vinha do quarto para a sala. Depois dos cumprimentos formais, e de esclarecido o sumiço do rapaz, o irmão de Virginia perguntou, determinado. Você vai deixar barato, cara? Não vai pelo menos fazer um boletim de ocorrência na delegacia contra essa dona? Sequestro da cadeia. Não, respondeu Virginia. Ela é uma pobre coitada. E o importante é que o Davidson está aqui. E, lembrando-se do porteiro, falou. Puxa, preciso pedir desculpas para o João Pedro. Fui muito áspera com ele hoje pela manhã. Suelen, curiosa, perguntou.
Virginia, onde você estava quando Davidson e eu chegamos? Você não imagina a angústia da sua amiga, Vivi, comentou Davidson. Fui a uma igreja rezar, por isso desliguei o celular. E, olhando sério para Suelen, perguntou. Por quê, Suelen? Você pensou que eu poderia ter feito algo contra a minha vida? Já lhe falei, minha amiga, esqueça isso. Eu agora só quero viver. Quinta-feira, durante o almoço, Janildo falou para o filho. Cailton, arranjei um emprego para você. Onde fazendo o quê? Aqui mesmo no condomínio. Você vai ser auxiliar de zelador. Cara. Que cargo? Vou falar pros meus amigos, com o maior orgulho. Pessoal, eu agora sou auxiliar do zelador do condomínio onde moro, e, voltando-se para Janildo, perguntou. Pai, não tinha um empreguinho melhor? Ontem, na reunião de condomínio, foi abordada a necessidade de contratar uma pessoa para ajudar o zelador, aí eu me lembrei de você, que vai se casar e está desempregado. Pedi a preferência e foi aceito o seu nome. Auxiliar de zelador. Os caras que moram por aqui, os meus amigos, vão zoar muito da minha cara. Já estão me chamando de papai, disse o Cailton. Em lugar de estar jogando na quadra ou tomando banho na piscina, vou estar limpando a sujeira que os outros deixarem. Meu filho. Isso é para você aprender a pensar antes de fazer certas coisas. Podendo curtir, como dizem vocês, jovens, a juventude por muito tempo ainda, em vez disso vai ter que assumir a responsabilidade da vida de casado e pai de família. Mas tem uma notícia boa, meu irmão, interrompeu Virginia. Quando eu me casar, você e a Railda ficarão com o meu quarto, que é bem maior que o seu e a suíte. Fazer o quê? Não tem mais jeito, já fiz a besteira. Chegou o dia do chá, 28 de fevereiro de 2009. Todos os convidados já haviam chegado, inclusive Davidson. Cailton, praticamente forçado pela irmã, chamaram os pais de Railda para fazer-lhes o pedido oficialmente. Acharam aquilo muito brega, mas mesmo assim aceitaram. Os garotos e garotas mais atirados fizeram, como da outra vez, as apresentações, animando o ambiente. Depois de várias brincadeiras, um deles olhou para Vivian e perguntou. Vivian, hoje você está tão calada. Não vai apresentar nada? Não preparei nada. Não tive tempo. Então declama aquela poesia sobre os deficientes. Depois de muita insistência dos amigos, ela declamou. Foi muito aplaudida, e o sogro de Kelton pediu a palavra. Boa noite, pessoal. Eu sou o Tavares, o futuro sogro do Kelton. Quero dar uma palavrinha, mas, não se preocupem, serei breve, mesmo porque aqui é uma festa de jovens, e eu estou me sentindo muito bem. Depois de ser aplaudido, ele continuou. Chamou-me muito a atenção a poesia da garota sobre os deficientes. É verdade. A discriminação contra essas pessoas é vista constantemente, por onde se anda. Parece até que as pessoas portadoras de deficiência têm alguma doença contagiosa ou atrapalham a vida dos que não sofrem de nenhuma deficiência visível. Segundo informações que obtive agora, a Vivian estuda, trabalha, é muito inteligente e, ainda por cima, possui um humor invejável. Os que se dizem perfeitos e que discriminam os deficientes, como a poesia diz, são os verdadeiros imorais, sujos inconvenientes. Mas um dia, seu Tavares, interrompeu um dos garotos, as coisas vão mudar e as pessoas se conscientizarão de que deverão ser mais solidárias com os nossos irmãos deficientes. Com certeza. Hoje, os prédios públicos, por lei, têm que ter um projeto de acessibilidade para deficientes físicos. As calçadas já estão com uma faixa de piso tátil para cegos se guiarem. As portas e os banheiros já são adaptados para a entrada de cadeiras de rodas, os ônibus coletivos também começaram a se adaptar. Resta adaptar a cabeça das pessoas. Mas um dia a gente chega lá. Obrigado, pessoal.
por me ouvirem. Vivian agradeceu. Obrigada, Sr. Tavares, por defender a minha classe. O senhor é muito simpático. Foram feitos os pedidos oficiais e em seguida servidos os comes e bebês. Alberto, vendo Vivian sozinha na sua cadeira de rodas observando os casais enamorados, se aproximou dela e perguntou. O amor é lindo, né? Você já gostou de alguém assim, Vivian? Desses amores que tiram a gente do sério. Gostei não, eu gosto. Sou louca, apaixonada por um cara, mas ela nunca soube. Tenho medo de ele vir a saber e ficar comigo por piedade, gostando de outra. O meu caso é parecido com o seu, só que o inverso. Eu também sou apaixonado por uma garota, mas tenho medo de ela pensar que eu só a quero por piedade ou então me querer porque não consegue outro, sem gostar de mim. E você nunca demonstrou nada para essa garota. Ela já deu algum mole pra você? Nada. É sempre na dela. Por isso tenho receio de falar e me arrepender. Nosso caso é tão parecido. E, brincando, falou. Que tal juntar o útil ao agradável e os dois medrosos namorarem? Sabe, para certas coisas eu sou atirada, mas para coisas do coração sou tão medrosa. Alberto pegou na mão da garota e, olhando bem nos seus olhos, perguntou, apaixonado. Você está sugerindo que nós dois fiquemos juntos, namorando? Espere aí, Alberto, eu só fiz uma brincadeira. Não precisa se aborrecer. Já vi que você, em matéria de amor, é bobinha mesmo. Eu não estou aborrecido, eu estou apaixonado. Em seguida abaixou a cabeça e falou, desconfiado. Desculpe-me, eu me excedi, não me contive. Afinal, você já me disse que gosta de outro. Que outro? Esse outro que eu falei é você. Nunca notou o meu olhar apaixonado? Quanto tempo perdemos? Você já olhou bem para mim? Viu que sou paraplégica? Não sei se poderei ter filhos, não posso fazer alguns serviços de casa. Há muito tempo que sou apaixonado por você e que observo. O difícil era conseguir você. Já consegui. O resto, a gente administra. Será que nos apaixonamos na mesma época? Faz tanto tempo que eu gosto de você, Alberto. Ele pensou um pouco e respondeu. Eu me apaixonei por você desde que a vi pela primeira vez no shopping, com um vestido azul claro, os cabelos soltos. Quando Suelen nos apresentou. Você estava de calça jeans azul e camisa polo verdinha. Começaram a rir em seguida se beijaram. Virginia, vendo aquilo, mostrou a cena para Suelen, aproveitando o momento em que Alberto se afastou para pegar água para a amada. Elas se aproximaram e Virginia perguntou. Vivian, o que é isso? Você disse para mim e para Suelen que gostava de outro. Eu nunca falei isso para vocês. Falou, sim, confirmou Suelen. Na manhã do domingo de carnaval, lá em cima, no apartamento de Virginia, lembra? Lembro que foi lá que eu disse que gostava de um cara, mas não falei que esse cara não era o Alberto. Eu falei o nome do meu amado. Pois então. É o Alberto. E, para minha felicidade, ele também gosta de mim e me quer assim como eu sou. Estão vendo como Deus é bom comigo? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 4 de abril de 2009. A igreja estava lotada para o casamento de Virginia com Davidson e de Kaelton com Railda. Primeiro entrou a noiva de Kaelton e, em seguida, Virginia. A estilista conseguirá fazer um modelo de vestido para a jovem que disfarçara bastante a imperfeição de seu corpo. Depois que o padre cumpriu os rituais de praxe, fez a pergunta esperada por todos, primeiro ao jovem casal. Kaelton Sátiro Limões, você aceita como legítima esposa Railda Tavares Costa? Sim. Uma colega dele, sentado numa fileira do meio da igreja, cochichou. Lascou-se. O padre, em seguida, dirigiu-se à garota e perguntou. Railda Tavares Costa,
Você aceita Kelton Sátiro Limões como seu legítimo esposo? Sim. Dirigindo-se, então, ao outro casal, perguntou. Davidson de Oliveira Cristalino, você aceita como sua legítima esposa Virgínia Sátiro Limões? Sim. Virgínia Sátiro Limões, você aceita como seu legítimo esposo Davidson de Oliveira Cristalino? Sim. Eu os considero, respectivamente, marido e mulher. Podem se beijar. Depois do beijo, Virgínia, quebrando o protocolo de um casamento convencional, pediu o microfone ao padre e falou. Pessoal, um momento de sua atenção. O que vou falar aqui, eu espero que sirva de orientação para alguns. É que às vezes passamos por certos problemas nas nossas vidas que, a nosso ver, não têm solução, e nos sentimos num beco sem saída. No entanto, amigos, quero dizer que, mesmo que estejamos no fundo do poço, não devemos desistir de nossa fé em Deus nem de viver. Eu sempre vivi triste por ter um defeito no meu corpo. Cheguei até a pensar em suicídio. Olhava para minha amiga a Vivian, que ali está com o seu namorado, e não entendia. Ela tem uma deficiência maior do que a minha, é paraplégica, anda numa cadeira de rodas, e sempre se mostrava feliz, enquanto eu vivia numa tremenda angústia. Graças a Deus, mudei meu pensamento. Hoje eu quero viver. Sou feliz, tenho um pai e uma mãe a quem amo, um irmão que adoro e agora um marido que faz parte da minha vida. O conselho que dou para quem está passando ou vier a passar por alguns dissabores na vida, sejam eles amorosos, financeiros ou de qualquer outra natureza, que tenha fé em Deus e espere com paciência, que lhe não faltará. Foi assim comigo e será assim com todo aquele que tiver fé. Há um ditado que diz que tirando o motorista e o cobrador, o resto é passageiro. Hoje, com a bilhetagem eletrônica, até o cobrador já foi tirado, então só se tira o motorista. Lembre-se de que Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E, devolvendo o microfone ao padre, agradeceu. Obrigada, padre. Os convidados enfileiraram-se a fim de cumprimentá-la e, para sua surpresa, a mãe de Davidson aproximou-se e disse: Minha filha, me dê um abraço. Obrigada, Dona Maria Alice. Virgínia, perdoe minha indiferença para com você. Ciúme bobo de mãe. Mas agora sei o quanto meu filho a ama. Se não fosse o seu bebezinho, eu não sei o que teria sido do meu filho nas mãos daquela louca. Virgínia, colocando o dedo indicador diante dos lábios, riu e fez sinal para ela se calar, dizendo: Meus pais ainda não sabem. Em casa, depois de trocar de roupas para a viagem de lua de mel, Virgínia, ao se despedir de Kelton, abraçou-o com muito carinho e falou baixinho ao seu ouvido: Meu irmão querido, desejo-lhe toda a felicidade do mundo. Não conte para ninguém, mas você também vai ser tio. Ah! Foi por isso que você me entendeu tão bem. Eu a amo, Vivi. Aproveite bem a viagem. Já era noite. O casal estava no aeroporto esperando para embarcar. Os pais da noiva, a mãe do noivo, Suelen e Ronaldo estavam com eles. Kelton preferira ficar com Railda arrumando seu novo quarto. Suelen, ao abraçar Virgínia, perguntou: Por que você escolheu Natal, no Rio Grande do Norte, para passar a lua de mel? Você sabe. É porque eu quero investigar e ver se descubro alguma coisa sobre a Laura, de onde ela caiu, quem era sua família. Você não desiste, né? Como acha que vai descobrir tudo isso, se ela mesma disse no livro que mudaria o nome e o da família? Esqueceu que a Laura sou eu? Você vai ver como vou conseguir encontrar o que procuro. Alguns dias depois, o telefone da casa de Suelen tocou. Ela atendeu e, contente, falou: Oi, Virgínia, como você está? Aproveitando muito. Já descobriu alguma coisa sobre a vida de Laura? Suelen. Você não sabe o que aconteceu. Eu comecei procurando, fui aos jornais, tentei no arquivo geral da cidade. Mas,
Quando eu estava bem empolgada, me veio um daqueles pensamentos que às vezes tenho, e foi mais ou menos assim. Por que procurar entre os mortos o que está vivo? Eu me assustei, parei e continuei pensando. Laura está morta. Como disse Jesus. Deixai os mortos enterrarem os seus mortos. A vida de Laura passou, não existe mais. O que vai lhe acrescentar descobrir de onde ela pulou, quem foi a sua família, onde estudou, onde morou. Para que relembrar um passado tão triste como o dessa moça, talvez até com fotos da tragédia. Laura foi uma jovem fraca, que sucumbiu à pressão dos problemas da vida. Não teve paciência de esperar nem fé de que Deus a ajudaria a ultrapassar tudo de ruim por que o estava passando. Virginia é um ser mais forte, superou o que a outra não conseguiu e que era a sua prova maior. Esqueça a Laura. A história dela acabou quando ela se despediu de Samuel e partiu para o renascimento. Foi mesmo, Virginia. Que coisa esses seus pensamentos? Parece Deus falando a você. O que é isso, amiga? Deus falando comigo. Será que tenho esse privilégio? Acho que sim. Deus fala com a gente, sim. Nem que seja através do nosso anjo da guarda, mas fala. Depois desse acontecimento, parei com a pesquisa. Resolvi curtir esta cidade linda, com belas praias e pontos turísticos de deixar a gente de queixo caído. Você vai desistir de lançar o livro também? Não. O livro é um compromisso meu de tentar evitar que outras pessoas cometam suicídio e passem por tudo o que passei ou até por coisas piores. Já está tudo esquematizado. Conheci um senhor aqui em Natal que gosta muito de escrever. Vou passar a ele uma cópia do livro que a tia Bebé me deu, e estou rascunhando a minha história, desde aquele dia do primeiro chá que fizemos, quando você chegou ao meu apartamento e eu estava escutando a música tocando em frente e vendo um avião que passava, até agora, esta nossa conversa. Vou falar do meu irmão, dos meus pais, de você e até da Vivian. Acho que, depois de romanceada, ficará uma história bem interessante. Mas, Virginia, você vai nos expor assim? Não, Suelen. Não serão citados o nome da cidade em que moramos nem os nossos nomes. Foi uma das exigências que fiz a ele. Meu único interesse nesse livro é que o suicídio seja evitado ao máximo. Quando o livro for editado, ele se comprometeu a me mandar um exemplar. Nem ao Davidson contei essa história. Ficará sendo o nosso segredo. Olha a responsabilidade. Mesmo porque, minha amiga, se a gente contar, nossos amigos vão dizer que estamos loucas e poucos acreditarão. E os nomes? Você já pensou em alguns? O meu será Virginia, o do meu marido, Davidson, o do meu irmão, Kylton. Coloque o meu, Suelen, o do meu namorado, Ronaldo, e o da minha tia, Isabel, ou, na intimidade, Bebé. Está bem, vou colocar. Quando você volta? Ainda não sei. Vamos combinar. Davidson está adorando o Natal. Depois de conversarem mais um pouco sobre as novidades, Virginia falou. Suelen, vou desligar. Qualquer novidade, eu volto a entrar em contato. E você, se precisar, pode telefonar também. Dê um abraço em Davidson por mim. Darei. Ele está aqui ao lado escutando músicas do Roberto Carlos. Peça para ele colocar para tocar aquela que tem por título. É preciso saber viver, e medite na letra. Está bem, Suelen. Até a próxima. Virginia pediu a Davidson que colocasse para tocar a música sugerida por Suelen, fazendo o que a amiga lhe sugerira. Conclusão. Conseguimos confeccionar o livro pedido pela jovem, que não quis se identificar, preferindo usar o pseudônimo de Virginia. O título da obra foi escolhido por ela. As Vidas de Virginia. Procuramos ser o mais fiel possível aos seus relatos e aos escritos que nos entregou. Agora, só nos resta esperar e rogar a Deus que o seu propósito de contribuir para evitar suicídio seja atingido.
Sabemos que muitos dos que lerem este livro não acreditarão que os fatos nele narrados realmente aconteceram. Dirão que é algo fantasioso, mentiroso, uma história inventada ou algo assim. Tudo bem. Cada um é livre para pensar o que quiser e acreditar no que achar que deve. Mas cabe uma pergunta a quem desacreditar na veracidade da história. Você tem certeza absoluta de que nada disso aconteceu? Tem bases sólidas para fazer tal afirmação com plena convicção? Ou você simplesmente acha que se trata de uma fantasia e por isso não acredita? Se for assim, meu amigo ou minha amiga, nós lhe daremos um conselho. Não queira provar para saber se é assim mesmo que acontece. Como se diz vulgarmente. Não queira pagar para ver. Nós afirmamos a quem quiser ouvir que a história é real. Mesmo se esta história especificamente seus personagens não fossem verdadeiros, o certo é que são verdadeiras as consequências aqui apresentadas para os espíritos de vários jovens e adultos que se precipitam de edifícios, pontes e viadutos em busca da morte, deixando pais, mães, parentes e amigos desesperados diante do terror de ver os corpos de seus entes queridos despedaçados pelo impacto das quedas. Isso sem falar nos outros diversos tipos de mortes provocadas pelos próprios ocupantes dos corpos, que geram quadros bizarros para os olhares angustiados dos parentes e amigos. E quanta culpa acabam provocando nas pessoas, que muitas vezes se desesperam achando que falharam de algum modo e veem suas vidas se transformarem no inferno em consequência disso. Perguntem a quem teve um parente ou amigo que provocou a própria morte, o tamanho do trauma deixado pelo ato sinistro. Talvez conversando com essas pessoas, você que não acreditou na veracidade da história coloque ao menos uma pequena incerteza na sua certeza absoluta. Que ninguém, por motivo algum, inclusive religioso, negue veementemente a realidade dos fatos, deixando uma porta aberta para que os seguidores de sua opinião venham a cometer o ato criminoso do suicídio. Cuidado! A vítima de sua convicção e de sua má influência poderá ser um amigo, um parente próximo, ou mesmo um filho seu. Esperamos que tenham gostado da leitura e, principalmente, que tenham aprendido o bastante para que sequer venham a pensar em querer morrer, e que possam transmitir esses conhecimentos a outras pessoas, com o fim de evitar que elas também pensem em desistir da vida. Dedicamos este livro com muito carinho a todos os que por algum motivo se identificarem com a história de Virgínia. Francisco Faustino Costa. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Não vá sem deixar o seu like, um sinal de que você esteve aqui. Se o YouTube cancelar o canal, perderemos o contato, e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram e receba todas as notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.